Leitura diária. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Elias é levado aos céus. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: Meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: Olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: Não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu. Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias.
mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não lhes disse que não fossem? A purificação da água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. O castigo dos zombadores. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel, prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Amém? Para refletir. Para mim, essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia, em termos de fé, amizade, compromisso, lealdade e recompensa. Podemos identificar tudo isso e muito mais no capítulo de hoje. Pela primeira vez, a Bíblia destaca a sucessão de um profeta de Deus. Até aqui, temos visto apenas a linha de sucessão dos reis de Israel e de Judá. Elias, porém, foi o profeta que ganhou evidência não só nos livros das histórias dos reis de Israel, mas também foi citado por profetas menores no Novo Testamento e seu nome recebeu destaque para o cumprimento até mesmo de profecias escatológicas. No livro de Malaquias está escrito: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Esta profecia não se trata do retorno da pessoa de Elias, mas de sua missão. A obra dada a Elias de restaurar a verdadeira adoração é o que vai dar cumprimento ao último sinal antes do fim. Mateus 24:14. Semelhante a João Batista, que veio adiante do Senhor no espinho e poder de Elias. Lucas 1:17. Deus chamou a sua igreja nos últimos dias, como afirmou Jesus. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Assim como a ressurreição de Moisés representa os que serão ressuscitados no dia do Senhor, Judas 9, a transladação de Elias ao céu simboliza os que serão arrebatados naquele dia. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Isto explica o fato destes 2 personagens terem aparecido na transfiguração de Cristo, Mateus 17:3, como uma confirmação dos frutos do penoso trabalho de sua alma. Isaías 53:11. Eliseu foi o único a acompanhar tudo de perto. Não se apartou de Elias em um único instante e de seu mestre recebeu preciosas orientações. A companhia de Elias era-lhe agradável
e lhe fazia sentir-se mais próximo de Deus. Não há bênção maior nessa terra do que pessoas que nos edifiquem espiritualmente. Elias nos deixou uma grande e importante lição que Jesus transformou em uma comissão. Ide, portanto, fazei discípulos. Mateus 28, 19. A amizade entre Elias e Eliseu fez de Eliseu um fiel discípulo, e a responsabilidade que sobre ele cairia o levou a fazer um ousado pedido: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Eliseu não estava pedindo para ser melhor do que o seu mestre, e sim reconhecendo a sua total dependência do poder divino. A postura que teve diante dos discípulos insensatos revelou a sua prudência diante dos assuntos do alto. A atitude daqueles homens representam pessoas que não sabem guardar discrição e, em tom inocente, comentários, saem divulgando o que não lhes convém. Mesmo que ele tenha expressado uma verdade, a repetida resposta de Eliseu: também eu sei, calai-vos, nos deixam um legado de que aqueles que mantêm o foco na missão não perdem tempo com o que não edifica. A lealdade de Eliseu para com Elias foi a chave que lhe abriu as portas da sucessão profética e os fez contemplar um vislumbre da glória divina. Nenhum daqueles discípulos estavam prontos para receber tal incumbência e viver tamanha experiência. Eliseu teve a honra de contemplar os seres celestiais e muito em breve os filhos do reino também terão o privilégio de Elias de subir aos céus sem passar pela morte. Os justos vivos hão de ter, como está escrito: nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Mas para todos os zombadores que insistem em escarnecer e maldizer os filhos do reino, lhes sobrevirá repentina destruição. Assim como foi com os 42 rapazinhos que zombaram do profeta de Deus. Não fiquemos insistindo em falar e em fazer o que não nos é conveniente. Sempre que vier à nossa língua a vontade de comentar acerca do que não nos diz respeito, lembremos do conselho de Eliseu: calai-vos. E quando quisermos insistir em ir aonde Deus não nos mandou, lembremos da admoestação de Eliseu: não vos disse que não fosseis? O Senhor tem planos surpreendentes na vida de todo aquele que, como Elias e como Eliseu, se entrega a seu serviço. Que nossa vida seja usada por Deus como guia para o nosso próximo e que estabeleçamos laços de amizade íntima com pessoas que nos edificam para o reino dos céus. Lembremos que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago 5,17. Mas que através de sua comunhão com Deus teve uma vida extraordinária. Hoje precisamos clamar pela porção dobrada do Espírito Santo, a fim de que estejamos prontos e preparando outros para a volta de Jesus. E ainda que diante de nós se levantem muitas águas,
Deus nos fará passar em seco, ou as tornará saúde para nossa alma. Amém?